pouco o terror dos pregadores, para mim, pelo menos, não é? Que é tão rica que não sabemos de que lado começar e dizer. Parece-nos que as nossas palavras são tão mínimas, tão pequenas, e correm risco de afeiçoar quase, de esconder, de negar a riqueza desta passagem, em que podemos dizer que cada pormenor tem uma importância, tem um significado. Uma passagem carregada de muitos signos. Bastava, por exemplo, fixar a nossa atenção sobre a palavra sede. Jesus diz: tenho sede. Outra vez vai fazer pensar a Jesus na cruz, que diz: tenho sede. Mas é uma sede não física, biológica, é uma sede espiritual. Jesus tem sede de amor. Tem sede do amor desta mulher. Esta mulher também é um signo. E que signo? Uma samaritana do povo bastardo, podemos dizer, porque era assim que os judeus chamavam os samaritanos, pagãos, os semi-pagãos. Era aquele povo misturado. Depois da destruição de Samaria, em 722, os assírios tinham esvaziado quase totalmente aquela região da Samaria e tinham trazido outros povos para povoar aquela região. Era assim que faziam, não é? Para matar qualquer ideia, qualquer ideal de liberdade, de libertação. E os samaritanos, que são o fruto desta mistura, adoravam a Deus sem dizer, diz Jesus, não é? Aceitavam só uma parte da Bíblia, o Pentateuco, e não iam adorar a Deus em Jerusalém. Adoravam no cimo de uma montanha. E entre eles, os judeus, havia muito ódio, muito disputa. E a prova é que mesmo no Evangelho, às vezes os samaritanos não querem acolher Jesus e a sua companhia, que estão aí a Jerusalém. Esta mulher, no meio-dia, os comentadores fazem pensar, fazem preparar-se. Qual é a mulher que vai tirar água ao meio-dia? Normalmente é de manhã cedo, uma tardinha, não é? A meio-dia, quando ninguém está lá, ninguém pode ver. É uma mulher desafanhada. É uma mulher desprezada. Uma mulher que não quer encontrar a ninguém. Que faz coisas escondidas. Porque tem um segredo. E qual é o seu segredo? Pode ser o segredo dos seus 5 maridos, que não são 5 maridos. São 5 dos 5 povos e dos 5 deuses pagãos que estes povos trouxeram, os que se misturaram com a religião de Israel. Mas esta mulher que guarda no seu coração uma inquietação, uma sede, porque no fundo é ela que tem sede, não é Jesus. Então, Jesus também tem sede, mas tem sede da sua alma, da alma desta mulher. Tem sede do amor desta mulher, do afeto desta mulher, da fé desta mulher. E a mulher tem sede de alguém que a acolha sem a julgar e sem a condenar. No fundo, esta mulher é a imagem não só do povo de Israel, mas a imagem da humanidade e de nós todos, que andamos por dentro de nós fome e sede. Por isso, os 2 símbolos hoje, a água e o alimento,
usarmos na nossa prática religiosa, não é? Até que metemos naquele ambiente, eu mandei fazer as espigas de trigo, os pães e o grão de ervilha, de videira, o cálice e os cachos de uvas, o alimento e a bebida que servem para nos dar a Eucaristia como de vida, o corpo e o sangue do Senhor. O que me toca também nesta passagem é a fraqueza de Jesus e a humildade de Jesus. E a sua delicadeza não humilha a mulher, mas se aproxima em ponta de pés, pedindo humildemente de beber. Ele se faz pobre, diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ele que era rico, fez-se pobre, mas para nos enriquecer com a sua pobreza. Jesus nos dá uma imagem extraordinária de Deus. Um Deus que se faz pobre. Mas que Deus é este? Um Deus que, a partir da sua pobreza, da sua humildade, um Deus que vem pedir. Não é um Deus que dá tudo, que tem tudo, que nos dá o que sobra. Não. Um Deus que se faz pobre. Sempre em São Paulo, na carta aos Filipenses, não considerou um tesouro ser igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se, tornou-se nada. Aniquilar quer dizer faz-se nada. Abaixou-se para ser escravo e para receber de nós o pouco amor que nós podemos dar. Tem nos dado muito amor, que a pobreza não esconde, mas exalta. Valoriza. Porque no fundo, o tema desta palavra de Deus, além de todas as significações, significados, símbolos e todas as meditações que podemos fazer é este. Um Deus de amor que se aproxima de nós para nos dizer: quero o teu amor, dá-me de beber. E nós, diante deste Deus, reconhecemos humildemente a nossa humildade, a nossa pobreza, a nossa modéstia, o nosso nada, a nossa sede e a nossa fome de Deus. Então somos convidados nesta quaresma, não é verdade que esta passagem faz parte da caminhada para o plenário. É um trecho importante, uma passagem importante na formação dos catecumenos. Somos convidados a descobrir cada vez mais a identidade deste nosso Deus, que se aproxima de nós para nos pedir nós próprios, o nosso coração. Ele não quer observâncias, regras, mandamentos. Sim, tudo isto é importante, sim. Importante ter regras, não é? Mas as regras são como um recipiente, não é? Imaginemos água fresca. Temos que ter um recipiente, uma garrafa ou para conter. Mas o que é importante não é o copo, é a água fresca para matar a nossa sede. Então as regras, os mandamentos são importantes, sim. O que é mais importante é o conteúdo. Sem o conteúdo, o resto não vale nada. E às vezes a nossa vida cristã, mesmo assim, não é? São recipientes sem o conteúdo. São observâncias, são regras, hábitos, tradições, sem o conteúdo verdadeiro que é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. É abrir-se para receber esta fonte de água viva que vem em nós
que depois transporta. Porque repararam, não é? Esta mulher não guarda para si, estava aparecendo com Jesus, corre, deixa a sua Bíblia e tudo, e vai anunciar. Venham ver. Aquele que me diz tudo aquilo que eu prometi. Não se envergonha de dizer, ele olhou dentro de mim e viu a minha vida, mas não me julgou e não me condenou. Pelo contrário, me manifestou o seu amor. E ela sente o desejo de ser missionário. Porque sou assim, não é? Não podemos ser missionários sem ter o conteúdo que devemos propor aos outros. Senão vamos propor o que? Regras, pois o mundo está farto de regras, de códigos. A humanidade tem um conteúdo verdadeiro, no amor de Deus, manifestado a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é para nós um desafio importante, não é? Chegou a hora de nós também receber a água viva e tornarmos poço e fonte de água viva para os nossos irmãos. Porque, como diz Jesus, olhai o campo passear, olhai quanta gente, quanta humanidade que precisa de água viva. Olhemos em volta de nós, o mundo inteiro, uma humanidade que anda, sedenta e faminta, e que não encontra, está à espera de ver um propósito, aquilo que pode matar a sua fome e a sua sede. Então, olhemos este convite de Jesus e façamos da nossa quaresma esta experiência íntima de Jesus. Jesus está lá sentado, está à nossa espera. Aproximemos-nos dele de tantas maneiras, na sua palavra, na oração, nas celebrações, no sacramento da penitência. Ontem confessamos pela primeira vez, alguns, não eram todos, catecúmenos, por neófitos, batizados no mês de janeiro, não é? Na capela de São Bento. É o tempo propício para nos aproximarmos de Jesus e nos tornar também missionários, anunciadores da sua glória. Assim seja.